Fala pessoal, tudo bem? Então vamos fazer a análise de hoje do nosso mercado. Então iniciando sempre pelos nossos indicadores. Eu trouxe 4 indicadores hoje para a gente observar como que as coisas estão andando. Eu vou apresentar 2 indicadores que são dos mercados emergentes e 2 indicadores então do mercado americano. Esse primeiro indicador então que a gente vê aqui, ele trata então do volume que a gente tem de opções de compra sobre as opções de put. E a gente vê que o nível de opções de compra ela está se sobressaindo e chegando em níveis bem extremos. Então já está passando um nível elevado ali no número de calls, ou seja, quando as pessoas estão bem otimistas. Se a gente observar em outros pontos do gráfico, aonde a gente subiu já essa linha vermelha aqui, que seriam algumas máximas já atingidas, o mercado, depois de um período, ele já começou a fazer uma correção. Tá? A intensidade da correção, isso varia, isso a gente nunca vai saber. Então aqui, por exemplo, lá em fevereiro e março do ano passado, a gente observou o nível de call, ou seja, as pessoas extremamente otimistas, e aí a gente viu o crash que a gente teve no ano passado. Mas nos outros pontos aqui, quando esse nível atingiu as zonas elevadas aqui, houve sim uma correção aí de certa forma um pouco significativa. Tá? Então, para os mercados emergentes aqui, a gente vê um otimismo bastante exacerbado. Então, na semana passada eu já tinha falado que a gente está bem cauteloso e agora a gente montou até alguns pontos aí para a gente se aproveitar de uma eventual correção. Então a gente montou uma posição vendida para tentar se beneficiar desse movimento corretivo. Já nesse outro gráfico, a gente consegue observar então como que está sendo o fluxo para os emergentes. E nos últimos tempos a gente viu aqui um fluxo bastante forte para os emergentes. Então os estrangeiros aqui estavam bem otimistas quanto ao nosso mercado e como já o mercado americano já tinha subido bastante nos últimos meses, esse fluxo acabou entrando para os países emergentes. Então a gente vê aqui uma zona ali bem forte, uma pressão bem forte na ponta compradora, então pressionando os nossos preços aqui para cima. Tá? Aqui em cima a gente tem o índice então dos emergentes e aqui embaixo seria essas linhas vermelhas aqui, ela significa então o fluxo, ou seja, quanto de dinheiro eles estariam aportando no mercado emergente. Em outros momentos também a gente já observou então quando atinge uma zona já de maior fluxo, ou seja, numa intensidade muito grande, posteriormente a gente consegue observar esses movimentos já corretivos. Tá? Então é a outra indicadora bastante importante também, que a gente sempre está observando. E aqui a gente viu uma entrada grande aqui no final, onde tem a seta, uma entrada grande de fluxo, mas esse fluxo aqui já começou a dar uma escapada aqui. Então a gente vai precisar de muita atenção para ver qual que vai ser a reação do nosso mercado quanto ao fluxo. O investidor estrangeiro, se a gente observar, principalmente na nossa bolsa, a gente observou que existiam 2 bancos americanos fazendo compras na nossa bolsa e eles estavam procurando os ativos de extrema liquidez. Então, basicamente, Petrobras, Vale e alguns bancos. Então, esses bancos eles não vão entrar em todos os ativos, eles vão entrar em ativos que eles conseguem entrar com uma certa facilidade e também sair. Então, qualquer eventualidade que venha aí a ocorrer nos mercados globais, qualquer estresse, eles têm essa facilidade aí dessa liquidez para poder sair também. Da mesma forma que eles entraram pressionando para cima, eles vão também conseguir sair, mas daí pressionando para baixo. Então, a gente observa aí que o fluxo está bem elevado, mas já tem aí uma certa saída. Então, o mercado está atingindo aqui máximas, atrás de máximas, podem ver os mercados emergentes aqui. Então a gente está numa zona aqui bem perigosa, assim, tá? Mas a pressão compradora ainda segue forte, tá?
Então isso a gente não pode descartar aí no nosso mercado. Tem bastante pressão de compra ainda os ursos ainda não se manifestaram. Já para o mercado então americano, a gente está observando aqui mais ou menos como é que estão as vendas dos insiders. Insiders são aquelas pessoas que têm informações privilegiadas dentro das empresas e eles têm as notícias, digamos assim, sobre a saúde financeira das empresas já em primeira mão. Então a gente precisa observar como que eles estão reagindo a essa alta de preço. E nesse gráfico aqui a gente observa que os insiders eles estão saindo, eles estão fechando as suas posições, ou seja, eles estão vendendo. Conforme o mercado vai tendo algumas altas, eles vão cada vez mais vendendo as suas participações. E aí a gente tem em destaque aqui vários pontos. Não quer dizer que quando a gente atinge esses níveis elevados que os insiders estão saindo, não quer dizer que o mercado vá corrigir, tá? Mas a gente já tem que ficar esperto por alguns pontos. É muito difícil a gente pegar a máxima dos movimentos, tanto fundo quanto topo. Então, se a gente observar os insiders, teve momentos, por exemplo, aqui é um dos casos, em 2018, que eles venderam, que eles acabaram fechando suas posições e o mercado continuou a toada ainda lá para cima, os preços foram para cima. Mas eles só veem que o risco já não está compensando tanto. Então eles aproveitam esses momentos só para realizar uma fração do lucro e não ficar tão exposto ao mercado acionário. Então eles são um dos indicadores aqui extremamente importantes para nós, tá? Então aqui o gráfico da S&P, estão fazendo máximas e os insiders continuam fazendo as vendas deles. Esse outro, aqui ele já fala sobre o número de papéis que estão acima da média de 200. E essa média ela é muito utilizada no mercado americano para determinar se a gente está em um bull market ou num bear market. Mas às vezes, aí, quando ela atinge níveis bastante elevados, isso significa que tem muita força compradora, que os investidores estão procurando praticamente todas as empresas. Mas quando atinge patamares altos, ele também diz para nós que a gente precisa ter uma certa atenção, porque quando está todo mundo indo para o mesmo lado, algo ruim pode dar nesse sentido. Então, se a gente observar em momentos anteriores também, quando a gente teve essa toada, uma permanência maior do indicador aqui, ó, das ações, todas acima, praticamente todas acima da média de 200, o mercado fez correções já mais significativas. Tanto é, aqui no crash a gente viu aqui também zonas bem elevadas aqui desses números, tá? Então são esses principais indicadores aqui que a gente traz hoje para você. No Instagram a gente colocou falando sobre os Breathe, que são esses indicadores de momento. Lá tem toda a explicação, o que significam esses indicadores e quais são os principais indicadores que a gente utiliza para analisar o mercado. Para o mercado brasileiro, não tem aqui, a gente não tem acesso a dados desses indicadores, então a gente precisa compilar essas informações de forma manual, praticamente diariamente, para a gente ter esses resultados, tá? Mas no mercado americano a gente acha esses indicadores com grande facilidade, ok? Então vocês podem dar uma olhada lá no Instagram também sobre esses indicadores e a gente posta diversos conteúdos lá, sobre esses indicadores e o que a gente usa para analisar o mercado. Eu tirei então, estamos aqui, vamos analisar agora o IBOV, tá? Vou passar pelo IBOV, índice futuro, dólar, DI e alguns outros ativos aqui que estão chamando a nossa atenção. Mas no IBOV a gente já havia falado na semana passada que o mercado já estava apresentando um sinal de cansaço, tá? A gente estava tentando fazer esse rompimento do topo histórico, foi feito com candles aqui que demonstraram uma pressão bastante forte aqui do price action, então teve pressão compradora aqui, teve smart money entrando aqui, mas pode ser invalidado caso venha a voltar essa zona, e a gente poderia chamar isso aqui de um bear trap, tá? Uma armadilha dos ursos. Então os ursos estavam esperando ali justamente esses movimentos para ver se eles iam
entrar vendendo ou não, ok? Agora, a gente tem algumas questões aqui. A gente está se aproximando da média de 21 dias aqui no diário. Então, aqui essa média aqui, ela já tem pessoas que já são mais agressivas na parte da compra e chegando próximo dessa zona aqui, vai tentar dar uma segurada no mercado, ok? Se a gente olhar um gráfico semanal aqui, a gente pode observar ainda que está longe das médias, a gente veio aqui de uma toada de diversas semanas em alta, então é saudável que o mercado ou lateralize ou faça uma pequena realização nos preços aqui para continuar a trajetória ascendente, porque se essa alta ela acaba sendo muito repentina, muito rápida, só sobe, a volta tem a mesma intensidade. Então a gente vai ter tem que cuidar esses pequenos pontos, tá? Mas aqui então tá corrigindo, o candle que ficou aqui não é um candle legal, principalmente no rompimento do topo histórico. Então a gente está aqui com um candle semanal aqui que rompeu com bastante força na semana passada, mas agora é a hora que os touros deveriam demonstrar força na compra, acabaram aqui então falhando, então tá bem perigosa essa situação aqui. Então uma correção aqui é bem provável que ela se estenda por um pouco mais, tá? Não quer dizer que vai para baixo ou vai para o lado, a gente não sabe como que vai ser essa correção. Mas perdendo esse nível aqui que a gente marcou, já vai ficar bem complicado, principalmente por aqueles smart money que entrou naquele momento, tá? Então no índice futuro a gente tem a mesma coisa, tá? A gente tá aqui ó, com essa rompimento dessa base que vai ficar bem complicado aí para os touros. A gente tem aqui outros pontos então que eu já havia falado também na semana passada, que a gente tem zonas aqui de suporte, que foi onde o smart money entrou, então a gente precisa ficar bem atento. A gente está pessimista com o nosso mercado, a gente está, mas a gente precisa ficar ligado em como que o smart money está atuando. Tá? Não adianta a gente ser pessimista, a gente mantém a nossa posição comprada ainda e a gente só está observando, gente. Então, no momento em que a gente vê alguma ruptura, um sinal mais frágil e entrada do smart money na ponta vendedora, com mais convicção, aí sim, aí a gente, depois de um período ali, se persiste isso, a gente pode decretar o mercado de baixa. Mas tem muito, muito, muito ainda pela frente. Mercado de baixa, geralmente, é só quando a gente começa a circular aqui abaixo dessa média branca aqui que a gente tem, que é aquela de 200 dias. Aí a gente decreta o mercado de baixa. Mas, por enquanto, é uma correção que está vindo aí no mercado, que precisa, isso vai ser saudável, tá? Então a gente também tem uma posição aqui de venda no índice futuro. E nada do que a gente está falando aqui é recomendação para vocês fazerem, tá? Vocês devem gerir o patrimônio de vocês aí com sabedoria. Então, mas nós temos uma posição aqui que a gente está analisando ainda, a gente vai ver o comportamento do mercado para quando fechar essa posição, mas deixa o mercado fluir, tá? Não é nada significativo aí que a gente tem. Então, cuidado com a exposição quando vocês entram, principalmente como nós estamos entrando agora, contra o mercado e contra uma força compradora muito forte. Mas nossas perdas são bem limitadas. Quanto ao dólar aqui, se a gente olhar graficamente aqui, a gente consegue até desenhar algumas figuras aqui. E o dólar, ele costuma fazer essas figuras e ele costuma acionar esse tipo de figura. O que nós estamos analisando e vendo aqui é justamente um ombro, tá? Ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então, a gente precisa ficar bem atento aqui, ó, a esse movimento do dólar, tá? E se ele aciona essa figura aqui, é bem complicado, porque o dólar possivelmente vai continuar a trajetória ascendente. Então, ó, se vocês verem aqui estaria a linha de pescoço. Então, isso aqui poderia ser uma sinalização aqui bem forte se o dólar começar a passar esse patamar aqui, tá? Uma forma mais ampla, se a gente olhar aqui, inclusive um semanal, a gente vê que o dólar está aqui numa lateralização, ele parece que está acumulando aqui para continuar a toada ascendente.
O que a gente precisa cuidar muito, pessoal, é o DXY. Então, e o DXY, que é o dólar frente a euro, ien, moedas fortes, ele está dando sinais aí de uma recuperação e se lá começar a subir, nós vamos sofrer muito aqui no Brasil com relação ao dólar. Então, a gente precisa ficar bem atento, tá? Dólar, então, essa semana aqui ele deu uma realizada, mostrou força semana passada, mas deu uma realizada porque ele está nessa lateralização, ele está tentando descobrir o caminho dele aqui, mas analisando graficamente a gente vê essa figura aqui que dá um potencial muito forte aqui de alta, ok? E nós sim temos praticamente todas as nossas posições, tanto que a gente tem no Brasil, a gente utiliza o dólar como manejo, então, digamos assim, os contratos aqui eles são de 10 mil dólares, então dependendo do teu patrimônio, a gente tem aqui o número X de contrato que dolarizariam o nosso patrimônio. Então a gente usa o dólar nesse sentido, não para especulação, tá? Então isso vocês têm que entender também. Aqui o DI a gente pegou um movimento magnífico. Tá? Semana passada eu tinha falado para vocês que a gente fez uma entrada, então aqui a gente tem até uma compra, a gente segue carregando essa compra, tá? Então aqui já tá dando aí quase um ponto, isso aqui é bastante dinheiro, certo? O DI aqui é um contrato bem pesado, então tem que tomar um certo cuidado, a gente vê que está entrando volume, o Smart Money está entrando aqui, e algo bastante significativo aqui é o seguinte, pessoal. Eu marquei pontos aqui que são possíveis das nossas metas aqui, mas a gente pretende carregar por mais tempo esse daí. E a gente vê aqui ó, que ele tem uma linha de tendência de baixo, uma LTB, e ele está namorando essa LTB aqui. Ó. Ele já tentou passar várias vezes e depois ele caiu. Tentou passar aqui, não conseguiu. Tentou passar aqui, não conseguiu. Tentou passar aqui, também não conseguiu. E agora ele está aqui namorando e parece que ele está com uma força muito forte aqui para tentar romper essa LTB. E se ele romper isso aqui, o DI aqui pode dar um movimento de apreciação aqui muito grande também. Tá? Então a gente precisa ficar ligado, que é o maior mercado aí, é aquele mercado de renda fixa. E se aqui a gente começa a ver alguns problemas, a gente precisa tomar muito cuidado aqui também, tá? Então, o DI aqui a gente vê para cima, tá? A gente vai manter essa nossa posição de compra aqui, vamos segurar, tá dando um lucro legal, deixa ele ali que o potencial aqui é bem grande. E um outro ativo que também chama a atenção para nós, deixa eu botar aqui o futuro, é o café. Então, o café a gente vê aqui que o café também já está há um bom tempo andando de lado, ele conseguiu fazer um movimento mais forte aqui já entrou Smart Money também, só que ele deu agora na sexta-feira ele deu aqui uma voltada, mas é um ativo que a gente está aqui buscando um espaço aqui para fazer uma compra. Os níveis, os estoques de café desse ano aqui, eles já estão, a gente vai conseguir sanar a produção. Agora o problema vem para a safra do próximo ano, que pode ter uma quebra de safra, aí o café para cima e vai longe esse cafezinho aí. Então a gente precisa ficar bem atento aqui. E se a gente fizer uma comparação com as outras commodities, o café foi a única que não teve apreciação tão forte. Então milho a gente teve apreciação, soja, boi gordo e o café foi o único que não andou. E geralmente quando eles andam todas em conjunto. Então isso é parte do ciclo do mercado que a gente tem que observar bastante. Tá? A nossa posição no milho a gente fechou, a gente só tem uma posição lá nos Estados Unidos, mas do Brasil aqui a gente já havia encerrado. E quanto à Vale, que eu falei também na semana passada, está aqui a correção, então ela já está fazendo esse movimento, está chegando perto aqui da média de 21, aqui pode entrar uma força de compra um pouco mais agressiva, mas por enquanto tá tudo em linha aqui, está tudo tranquilo. Isso aqui faz parte do mercado, essa correção. Já aqui no mercado americano, então, a gente tem o S&P.
O que eu falo em compras agressivas, né, pessoal, é justamente esses momentos aqui, ó, podem ver que o S&P aqui tocou na linha de 21 e já entrou durante o dia aqui uma pressão de compra, porque o pessoal aqui é bem agressivo. Então, a média de 21 ela é um bom suporte. Entretanto, ele ainda está esticado, se a gente vê aqui no semanal, tá? O S&P, olhem a trajetória ascendente que teve nos últimos anos. Então, se a gente pegar aqui o crash aqui, praticamente não foi nada, né, gente? Pela alta que a gente já teve aqui. Então, a gente está aí, podemos quase considerar aí um patamar de bolha aí, porque a euforia está muito forte, mas ainda teria, a nosso ver, pode ter espaço ainda para subir mais. Mas uma correção dele aqui, chegando aqui aos 368, na média de 9, ou até aos 355 aqui, o SPY, não tem problema, vai estar bem saudável, só que a gente precisa cuidar, ver como que o urso vai ter essa força, vai entrar nessa toada aí de venda, tá? A gente sempre tem que estar ligado no smart money e no fluxo que vem. Nasdaq, não temos muito o que falar, ó, desde aqui de 2009, então fez um fundo, olha a valorização que a gente teve aqui em 12 anos, 13 anos aí, então uma correção agora é mais do que necessário também, mas a gente já tem uma presença aqui, a gente marca alguns pontos aqui porque a gente sabe que teve o urso que atuou aqui e que vai continuar defendendo suas posições. Então por isso que o mercado ele não sobe tão com mais tranquilidade, ele já sobe mais dando umas travadas aí, é porque tem urso na área, mas eles estão bem quietos aí. Então a gente precisa observar isso. Tá? Então o Nasdaq também, tá? Precisa dessa correção, deixa o mercado atuar aí, vamos com calma, sem pressa. Agora, o DXY, pessoal, esse aqui é algo assim que a gente precisa prestar muita atenção, porque ele teve 2 semanas aqui, ó, de uma grande valorização, tá? Parece pouco isso aqui, mas é uma demonstração de força, e ele está se aproximando aqui de zonas aqui que vão tentar dar uma segurada nele, mas se ele continuar essa trajetória ascendente aqui, no nosso mercado vai pesar bastante. Então a gente precisa tomar bastante cuidado aqui com o dólar index, tá? Então ele caiu bastante nos últimos tempos aqui, ele continua aqui. Então a gente precisa ter muita atenção aí quanto ao dólar. Vamos para o EWZ, então, que é a nossa bolsa cotada em dólares. Se a gente vê aqui, ó, desde 2008, a gente nunca mais voltou para os preços de 2008 por conta da valorização do dólar frente ao real. Tá? E se a gente for muito otimista, a gente pode subir bem mais o EWZ, a nossa bolsa. Pode, mas, gente, a gente é um país emergente, a gente precisa fazer muito dever de casa. Então a gente está muito longe aqui de conseguir retornar para aqueles patamares lá de trás, certo? Mas aqui a gente também vem lateralizando há um bom tempo aqui. Então, mas uma correçãozinha aqui até uns 34, 35 dólares aqui, ó, até 34 dólares aqui, que vai ser uma queda aí de uns 10%. Não tem problema, se a gente for fazer 10%, o que isso significaria na Bolsa Brasileira e no dólar? Então, aqui a gente tem dois conjuntos, que é se a nossa bolsa sobe e o dólar cai, ele valoriza, digamos assim, o dobro. Então, eles são correlacionados aqui negativamente, tá? Mas se a gente colocar aí 10% no EWZ, então a bolsa poderia cair aí 5% e o dólar poderia valorizar aí 5% também, para somar esses 10%, tá? Então, a gente precisa ficar ligado e a gente tem que olhar o EWZ. É isso aqui que o investidor americano lá fora, ele está olhando e é aqui que ele vai fazer as posições deles, tá? Não fiquem focando só no IBOV, no nosso mercado local. Agora, IAL, vamos para o ouro. O ouro está aqui nessa lateralização, aqui o gráfico semanal, está lateral aqui, está corrigindo, está dando oportunidade aqui para quem tem, a trajetória dele é para cima.
Agora, se o dólar começar a se valorizar um pouco mais, o DXY, vai pesar um pouco aqui no ouro, tá? Vai mexer aqui com os metais preciosos. Mas é uma reserva de valor, é sempre bom ter um pouco na carteira, principalmente nos momentos atuais que a gente está aqui. Prata também é uma grande oportunidade aí, então não se valorizou tanto que nem o ouro, tá? Mas o potencial aqui da prata é muito, muito, muito grande. E a gente já tem a nossa posição aqui, tá? Pelos 14 dólares aqui a gente montou a nossa posição e tá tendo essa valorização aqui, ó. Então a gente não se preocupa, mas subiu aqui e foi para 27, vocês tiveram quase 100%. Gente, a gente não está procurando topo, a gente está investindo para o longo prazo, a gente está tentando se precaver para novos problemas que possam vir a economia ter aí, além de já ter, mas que isso aqui pode assustar o mercado. Então, as posições em metais preciosos, elas são voláteis, mas elas são para o longo prazo. Então, a gente sabe que vai vir um bear market aí, num horizonte aí para frente. Então, a gente utiliza os metais preciosos para se proteger disso. E também quanto à inflação, tá? Que a gente vê também. E, por fim, vamos ver o Bitcoin. O Bitcoin aqui tá dando uma falhada aqui. Parece que não tá com tanta força para subir, mas continua aqui. A gente vai utilizar essa reserva de valor aqui para permanecer ainda por um bom tempo. A gente já fez realizações nessa área aqui, então a gente reduziu bastante a nossa exposição, mas a gente continua com os nossos 10% em Bitcoin comprados e 10% na bolsa. Certo, gente? Então, por hoje é isso. Se vocês querem que a gente analise algum ativo, só colocar aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de dar o like, de seguir o canal para a gente ficar aqui vindo dar uma conversada aí com vocês para ver como é que está o mercado aí nos últimos tempos, ok? E trazer sempre bons indicadores aí que vão servir para a gente basear nossas exposições, ok? Valeu, obrigado, até mais.